Impeachment de Jair Bolsonaro. Pois é. Depois de uma semana de frases absurdas, opiniões preconceituosas, falta de decoro, começou a se disseminar nos meios políticos e nas redes sociais a ideia de impedimento do presidente Bolsonaro. Nosso papo no estúdio hoje é sobre essa possibilidade. A gente está com Gilberto Maringoni, professor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Paulo Nicole Ramires, professor de Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Boa tarde, Thalita. Vamos logo assim, direto ao ponto. E aí, é possível o impeachment de Bolsonaro ou não? Quais são as ressalvas nesse momento? Tem a parte jurídica, pela lei é possível? Tem as questões políticas que envolvem esse impedimento? É possível nesse momento? Quem começa? Olha, Thalita, eu acho que essa é a discussão que não vale a pena. Eu sinto ser um chato aqui. Porque nós estamos com uma pauta tão extensa nesse imbróglio que é o governo Bolsonaro. Sim. Por exemplo, hoje começa a votação, deve começar, ou hoje ou amanhã, a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Sim. Que é uma pauta que não está vencida. Isso aí vai causar sérios problemas para os trabalhadores, como você tem discutido aqui no programa. Nós temos a MP 881, que é aquela da liberdade econômica, que acaba de estraçalhar o que sobra da CLT. Trabalho aos fins de semana, todo tipo de... Você abre as empresas, isso é uma liberação geral para o crime organizado conseguir se legalizar. Sim. Enfim, ela é um desmonte geral da economia. A gente tem que discutir um plano geral de emprego no país. A gente tem que discutir a séria crise da educação. Nós vamos ter manifestações semana que vem. A universidade está sob ataque. Então, eu acho que o impeachment é uma não pauta. Agora, já que está aqui, eu vou discutir por que eu sou contra. Você inclusive, publicou 2 artigos, que é o impeachment é via ilusória para a esquerda, e daí foi tão comentado que você publicou uma parte 2, que é a via ilusória do impeachment parte 2. E você fala um pouquinho sobre essas questões, de a oposição tem que focar, então, em fazer oposição de fato e não em criar o impeachment que politicamente, de repente, pode não ser aceito, enfim. Olha, eu acho que o impeachment é aquela solução mágica que as pessoas querem, assim, para, de repente, eu ter uma solução para esse caldo, esse precipício que o país está vivendo. Então, solução mágica nunca é bom. A gente tem essa série de pautas concretas. O Bolsonaro ainda tem 30% de apoio na sociedade brasileira. Não está colocado com força essa questão de derrubar o presidente pela via do impeachment, mas, além disso, o impeachment em si é algo muito complicado. Porque você investir numa campanha do impeachment do Bolsonaro, você tem que, primeiro, você vai ter que admitir que o que foi feito contra a presidente Dilma não foi golpe. Porque como é que você justifica que há 4 anos, há 3 anos, a presidente foi derrubada por um impeachment, foi um golpe? E como é que você consegue tirar de você essa peste de que a campanha não é golpista? O fato do presidente estar fazendo coisas com as quais eu não concordo, com os meus amigos, com um grande número de pessoas não concorde, não é motivo para o impeachment, mas para combater concretamente cada uma dessas questões. Mas, daí vou jogar a palavra para o Paulo. Eu li um texto hoje de um jurista falando sobre tudo que já foi dito por Bolsonaro e como isso se encaixa em crimes. E só que daí ele fala, olha, tem tudo isso daqui pode ser configurado crime, isso daqui também, mas politicamente, sim, o impeachment não é viável. Então, juridicamente ele seria viável, mas politicamente não. Eu acho que a questão é que Bolsonaro põe a vida da República em risco. Eu acho que isso é inegável. A questão da gente pensar quando ou não o impeachment pode ser feito, acho que nutre um pouco da discussão daquilo que Hannah Arendt chama de banalidade do mal. Ou seja, até quando a gente vai ter que esperar para ter certeza de que esse governo precisa ser derrubado. A gente não pode esquecer que está em marcha um processo não só de desmatamento, extermínio de indígenas, perseguição a homossexuais, perseguição à área da educação, principalmente pessoas de esquerda, e tudo isso nutrido a partir de discursos do presidente. Sim. Veja que, por exemplo, nos últimos dias, o próprio Trump se viu na obrigação de mencionar o supremacismo branco. Sim. Por conta do atirador que fez um manifesto basicamente enaltecendo o Trump, o seu discurso, e por isso levou a cabo o massacre.
Então a gente não pode esquecer que figuras públicas, principalmente um presidente, ele tem responsabilidade sobre toda a nação. E que independentemente de suas ideologias, ele está representando desde o mais rico ao mais pobre, de qualquer gênero, enfim, lógico, do ponto de vista sexual. Então a gente tem que parar para pensar que há crimes de responsabilidade. Óbvio que ainda é muito cedo a gente discutir o impeachment, né? Acho que está muito crua a discussão, mas eu tenho a impressão também que a própria imprensa começa a divulgar mais essa ideia por conta da própria aprovação da reforma da Previdência. Sim. Eu tenho a impressão que tanto o mercado quanto a imprensa estavam esperando essa aprovação, estavam com um discurso de alguma maneira anestesiado contra a retirada desse presidente, mas eu vejo, por outro lado, que o caso da Dilma é muito diferente do Bolsonaro. Sim. A da Dilma é claramente um golpe, tanto é que, enfim, ela não foi incriminada no final das contas. E o que a gente estava discutindo era uma manobra econômica, se é que tenha sido uma manobra, né, de pagamento de títulos, etc. Agora, no caso de Bolsonaro, a gente está discutindo questões de direitos humanos. E eu acho que o peso é um pouco diferente. Eu concordo, assim, do ponto de vista jurídico, o argumento do professor é muito lógico e faz todo sentido. Mas a gente está numa outra pauta agora, né, que são direitos humanos, preservação do meio ambiente. E, enfim, será que a gente vai ter que esperar 4 anos, esperar um caos generalizado? Devemos esperar o mal pior para que, sem querer ser redundante, mas entre todos os males o pior, para que a gente comece a pensar nessa ideia? Eu tenho ouvido muito isso sobre chegar num ponto de não retorno. Então, até onde a gente pode, até onde o Brasil aguenta, e daí, nesse sentido, tirar o Bolsonaro e depois ver o que faz. Muita gente tem. Inclusive, a gente conversa bastante com o jornalista Leandro Fortes, que participa aqui no nosso programa, sempre trazendo ótimas análises. E a gente tem discutido muito isso com ele, de que tira agora, depois a gente pensa o que faz, porque tem sido muito abusivo esse poder de Bolsonaro. Olha, o problema é que não tira. Agora você não tem força. Sim. É preciso saber o seguinte, o ponto de não retorno já se deu antes das eleições. Ele defendia tortura, morte aos indígenas, fim aos quilombos, não demarcação de terras indígenas. E o Bolsonaro não cometeu nenhum estelionato eleitoral. O que ele está fazendo, ele falou em campanha. E ele ganhou. Então, a derrota que a esquerda, que os setores democráticos, progressistas tiveram na eleição foi muito profunda. A misoginia, a homofobia, o racismo venceram. A barbárie venceu as eleições. E é uma coisa profunda isso. O meu desejo lá no fundo é que o Bolsonaro saia. Agora, eu preciso analisar politicamente. Politicamente, eu analisar as coisas concretas, situações concretas. Eu tirar o Bolsonaro para entrar o Mourão, ou para entrar talvez o Maia, o Rodrigo Maia, não é que é trocar 6 por meia dúzia, é o projeto neoliberal de privatização, entrega da Petrobras, de Alcântara, ser feito com mais competência. Sim. Então, o Paulo tem razão quando fala assim, passou um limite. Eu também acho, a cada dia eu me escandalizo mais. Mas é preciso ver o seguinte, o que é a lei do impeachment? A lei do impeachment é um contrabando feito no regime presidencialista a partir do regime parlamentarista. O que é o regime parlamentarista? Você elege um primeiro-ministro, que é o chefe de Estado, com base no Congresso, nos deputados, que nós temos deputados e senadores. Eles elegem e eles têm o poder de tirar com o voto de desconfiança. Ou seja, o primeiro-ministro perde maioria, o que aconteceu com a Theresa May na Inglaterra. Sim. Cai e o parlamento elege outro ministro. Isso não existe, o regime parlamentarista, o voto não é dos congressistas, é do povo. Mas aí se faz esse contrabando, que é você colocar uma lei que é, na verdade, um voto de desconfiança para derrubar o presidente. Quando é que isso foi feito? Isso está na Constituição de 46, isso foi regulamentado por uma lei do presidente Dutra, em 1950. Quando é que se tentou derrubar presidentes da República no Brasil? No começo de 1954, tentaram promover um impeachment contra Getúlio Vargas. Sim. Contra o Collor, ele não chegou a ser votado em impeachment, ele renuncia. Contra o presidente Dilma, tentou-se, aliás, contra o Lula, se aventou em 2005 no bojo do mensalão, mas não houve maioria porque a vida das pessoas estava melhorando e ninguém dava bola para uma campanha de impeachment. E a presidente Dilma, na verdade, a Dilma, se não me engano, me corrige, Paulo, é o primeiro presidente brasileiro a de fato sofreu impeachment.
O Delfim Moreira tinha sofrido, não era impedimento, era em 1919, ele sofreu um processo, ele foi impedido, mas não existia a figura do impeachment. Então, só para eu terminar, não quero me alongar muito, não, mas o impeachment é julgado pelo Congresso. Então, não importa se é crime ou não. Você perdeu a maioria, você está sujeito ao impeachment. Esse é o risco do impeachment em si. Sim. Ele não julga crime. Então, a gente Ele é fala... político, é. Hã? Ele é político. Porque se fosse crime, vai para o Supremo, não para o Congresso. O Congresso julga politicamente. Sim. E o meu receio é a gente investir na campanha do Bolsonaro e banalizar o impeachment. Vários prefeitos pelo interior do Brasil têm perdido mandatos porque perdem a maioria na Câmara. O Crivella, no Rio, que não é santo de minha devoção, sofreu 3 processos e venceu os 3. Ou seja, você entra numa dinâmica que se a gente eleger um presidente de esquerda no país novamente, você corre o risco de em 6 meses ele cair, porque o impeachment está tão banalizado, como eu falei, que ele se torna moeda corrente. Olha, se você não se comportar, você sofre impeachment. Fragiliza a democracia. Exatamente, esse é o meu receio. Sim. Agora, a gente tem conversado muito sobre essa questão dos 30%, né? Que as pesquisas mostram que esse eleitorado do Bolsonaro de 30% se mantém desde o começo da eleição, caiu um pouquinho, mas ele tem se mantido. Paulo, você acredita que esse equilíbrio de forças que existe hoje no Congresso, por exemplo, ou mesmo essa base bolsonarista, tende a mudar? Olha, eu tenho a impressão que essa base fiel a Bolsonaro, ela representa tudo que há de mais retrógrado no Brasil, né? Necessariamente diz respeito a uma herança de uma mentalidade escravocrata, de uma religiosidade extremamente conservadora, hipócrita ao mesmo tempo. Então, eu acredito que esse número tenda a ser reduzido, mas não a tal ponto que Bolsonaro deixe de circular pelo meio público, né? Seja como deputado, um senador no futuro. Eu acho que esse é um ponto dramático da nossa democracia. Sim. A democracia, ao mesmo tempo que permite que todos participem, permite também que qualquer um participe. Eu acho que esse é o grande problema. A gente não pode esquecer também que, por exemplo, um filósofo chamado Walter Benjamin, ele discute que o estado de exceção, consequentemente o fascismo, ele convive com as democracias. A ponto que a exceção se transforma em regra, né? E eu acho que nós estamos vivendo isso no nosso país. A Constituição está sendo desrespeitada, houve todo um manejo de secretarias e pastas dentro dos ministérios que não seguem a Constituição. Então, tudo isso vai angariando também um crime de responsabilidade, cujo o impeachment teria essa tarefa de julgar politicamente o presidente. Claro. E vejam que o Bolsonaro passou a campanha inteira, e antes da campanha, culpabilizando o PT por distribuir cargos de acordo com interesses políticos, etc. Lógico que o PT fez isso, mas não nessa escala que nós estamos vendo hoje, a ponto de um presidente, o caso Bolsonaro, tentar colocar o seu filho na embaixada dos Estados Unidos. Isso não tem pé e cabeça. Né? Enfim, a mesma coisa com o presidente do INPE que foi demitido. Sim. Ou seja, a gente está diante de dados de ordem civilizatória, científica, não são achismos. Então, eu acho que é diante disso que o próprio Bolsonaro, a cada dia, cava a sua própria cova, né? Sim. Enfim. Enfim, eu vejo como um caso totalmente diferente aquele que ocorreu com Collor e com a Dilma. Porque em nenhum momento nós colocamos em questão essas problemáticas. Sim, claro. De ordem civilizatória. Sim. Uma pedalada fiscal não se compara, caso realmente tenha ocorrido, né? Pelo menos é o que dizia o processo, essa pedalada ela não se compara o que é agir contra os direitos humanos. Sim. Não, eu queria dizer o seguinte, qual é a visão, o que sustenta o Bolsonaro? Porque tem uma parcela da opinião pública, como bem fala o Paulo, que representa, que elegeu esses deputados, que representam o que existe de mais selvagem no mau sentido, não é selvagem do ponto de vista ecológico, na vida pública brasileira, que sustenta o Bolsonaro, mas em última instância são os grandes donos do dinheiro. É aquilo que genericamente a gente chama de grande capital. O grande capital tem nome. Por exemplo, um deles é Cândido Bracher. Todo mundo deve ter visto aquela entrevista dele, que é o presidente do Itaú, na Folha de São Paulo semana passada. Cândido Bracher diz, com toda a candura que uma pessoa chamada Cândido pode falar, o seguinte, que ele está muito entusiasmado com o Brasil, porque pouco importa o que o Bolsonaro fale.
o projeto econômico, as reformas estão indo bem, nós temos 12% de desempregados, isso significa que tem menos gente comprando é menos pressão de consumo que pode fazer elevar os preços, né? Quer dizer, você tem muita procura e pouca oferta, você pode fazer. Isso faz com que a gente tenha uma janela para o crescimento muito boa. É uma fala criminosa, muito pior que a do Bolsonaro. É porque o seu Cândido Bracha, ele é um engravatado, é elegante, esquia em Aspen, ninguém fala nada do escândalo dele. Esse é o sustentáculo do Bolsonaro. É isso que nós temos que investir contra. São essas bases concretas do Bolsonaro que fazem se materializar o projeto de privatização, o projeto de desmonte da educação. E nós temos um flanco que o Bolsonaro está aberto, que tem que ser combatido, são os vazamentos. Hoje à tarde teve um vazamento que, do ponto de vista do vazamento da Vaza Jato, claro, que do ponto de vista da opinião pública pode não pegar muito, que é o Dallagnol tramando a derrubada do Gilmar Mendes, que também não é uma figura que eu seja simpático. Mas ali o Dallagnol investe contra um cachorro maior que ele, contra um cachorro grande. Vai ser uma briga boa. O que significa esses vazamentos? Que todo o cenário montado para eleger Bolsonaro, condenação do ex-presidente Lula, a ideia de que tudo é melhor do que a roubalheira do PT, não que o PT seja santo, mas tudo é melhor que a roubalheira do PT, de que é preciso colocar alguém que seja machão na presidência, que seja um sujeito que bote a casa em ordem, foi construído pelo Sérgio Moro e pelos seus asseclas. Derrubar o Sérgio Moro é derrubar a lógica do governo Bolsonaro. Para mim, hoje, é mais interessante pegar o flanco onde ele está descoberto, é uma investida pesada contra esse pessoal da Lava Jato, contra o Sérgio Moro, que desmonta a lógica inteirinha do governo Bolsonaro. Já que você trouxe... Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.